Audiolivro A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, segundo os ensinamentos de São Francisco de Sales. Joseph Tissot. Joseph Tissot, 1840-1894, nasceu em Annecy, na Savoia francesa. Membro da Sociedade de São Francisco de Sales, ordenou-se em 1863 e doutorou-se em Direito Canônico no ano seguinte. Primeira parte, capítulo 1. Não nos surpreendamos com as nossas faltas. As misérias humanas. É ao mesmo tempo uma honra, mas também um tormento para o homem decaído que jamais consiga se habituar às suas faltas. Príncipe destronado, desclassificado pelo pecado dos seus primeiros pais. Ele conserva, apesar disso, no mais fundo do coração, o sentimento da sua nobreza de origem e da inocência que deveria caracterizá-lo. Cada vez que cai, reprime com esforço uma exclamação de surpresa, como se lhe tivesse acontecido um acidente extraordinário. Assim como Sansão, quando privado da sua força pela mão traiçoeira que lhe cortou os cabelos. Levanta-te, gritavam-lhe, os filisteus estão aí. E ele levantava-se, imaginando que, como antes, encheria de terror os seus inimigos, mas sem lembrar-se que o vigor de outrora o havia abandonado. Por mais nobres que sejam em nós as raízes dessa disposição, os seus frutos são funestos demais para não os detestarmos. Como veremos em breve, o desânimo leva as almas à perdição. Mas podemos estar certos de que esse sentimento só nos invadirá se lhe abrirmos as portas pelo espanto que se segue à queda. Contra esse perigo é que São Francisco de Sales, nas páginas que se seguem, vai nos acautelar. A exemplo dos grandes doutores da Igreja e dos sábios mais lúcidos, o bem-aventurado bispo de Genebra, São Francisco de Sales, manifestou sempre extrema compaixão pela fraqueza do homem. Dizia: ó miséria humana, como estamos rodeados de fraquezas! Que podemos esperar de nós mesmos, senão quedas contínuas? Sente-se, em todas as suas palavras e escritos, que o grau de perfeição a que se tinha elevado lhe dera a capacidade de mergulhar um olhar profundo no abismo de misérias e fraquezas cavado em nós pelo pecado original. Tinha-o muito presente ao orientar espiritualmente as pessoas que se confiavam à sua direção e não cansava de recordar-lhes a fragilidade da condição humana decaída. Viveis, escrevia ele a uma senhora, com 1000 imperfeições, conforme me dizeis. É verdade, minha boa irmã, mas não vos esforçais a todo momento por fazê-las morrer? Podemos estar certos de que, enquanto andarmos nesse mundo, envolvidos nesse corpo tão pesado e corruptível, sempre haverá em nós um não sei que lhe faltará. Queixai-vos, dizia em outra ocasião, de em vossa vida terdes muitas imperfeições e defeitos, apesar do vosso desejo de perfeição e de pureza no amor de nosso Deus. Respondo-vos que não é possível desprendermos-nos completamente de nós mesmos enquanto vivemos aqui embaixo. É necessário que nos suportemos sempre a nós próprios, até que Deus nos leve ao céu. Enquanto isso, convençamo-nos de que não transportamos nada de muita importância. Pois é uma regra geral que ninguém será tão santo nesta vida que não esteja sujeito a cometer imperfeições. Sem um privilégio especial é impossível evitar todos os pecados veniais. Com efeito, a fé nos ensina que as más inclinações permanecem em nós até a morte, ao menos em germe, e que sem um privilégio especial, tal como a Igreja o reconhece na Virgem Maria, ninguém pode evitar todos os pecados veniais, pelo menos os que não são deliberados. Na prática, esquecemos disso com muita frequência.
Por isso, será bom vermos como o nosso santo desenvolve isso na sua linguagem simples e singular. Não pensemos que, enquanto estivermos nesta vida, podemos viver sem cometer imperfeições. Quer sejamos superiores ou subordinados, somos sempre homens. Todos temos de persuadir-nos desta verdade, para não nos surpreendermos de nos vermos sujeitos a imperfeições. Nosso Senhor mandou-nos dizer todos os dias estas palavras que estão no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não há exceção a este preceito. Todos temos necessidade de cumpri-lo. O amor próprio poderá estar em nós mortificado. Morto, porém, nunca estará. Assim, de tempos em tempos, em ocasiões diferentes, ele volta a lançar novos rebentos, mostrando que, se foi cortado pelo pé, não lhe foram arrancadas as raízes. Não devemos nos admirar se às vezes não sentimos o amor próprio dar sinais de vida. Às vezes dorme como uma raposa, mas depois, de repente, atira-se de um salto sobre as galinhas. Por isso, é necessário vigiá-lo constantemente e defender-se dos seus assaltos com paciência e mansidão. Se alguma vez desdizemos o que o amor próprio nos fez dizer ou desfazemos o que nos induziu a fazer, isso é sinal de que estamos curados. Curados, mas apenas por um tempo, até que se declarem novas imperfeições. Porque, acrescenta o nosso santo, nunca estaremos perfeitamente curados enquanto não estivermos no paraíso. Nesta vida, por maior que seja nossa boa vontade, temos de reconhecer que somos homens e não anjos. Teremos, pois, de resolver-nos a viver, no dizer de um ilustre asceta, como espiritualmente incuráveis. Os progressos lentos e interceptados de quedas. É, sobretudo, as almas que principiam a dar os primeiros passos no caminho do aperfeiçoamento interior que São Francisco de Sales se esforça por inculcar o conhecimento prático da fraqueza humana. Com efeito, são essas as que, por inexperiência, após as faltas que cometem, se tornam mais vulneráveis ao espanto e às suas funestas consequências. Perturbar-se e desanimar quando se cai em pecado, diz muito bem o piedoso autor, é não conhecer-se a si mesmo. Vejamos a delicadeza e a graça com que o nosso santo doutor repreende e instrui essas almas. Dizei-me que ainda ficais muito magoada com as injúrias que vos fazem. Mas, minha querida filha, que quer dizer esse ainda? Por acaso já derrotastes muitos desses inimigos? É impossível que sejais tão cedo senhora da vossa alma e a tenhais de um modo tão absoluto na vossa mão. Contentai-vos com ganhar de tempos em tempos alguma pequena vantagem sobre o vosso defeito predominante. Nossa imperfeição há de acompanhar-nos até a sepultura. Não podemos andar sem tocar a terra. O que não podemos fazer é deitar-nos nela e nos esparramar na lama. Mas também não nos ocorra pensar em voar, porque somos pequenos passarinhos e ainda não temos asas. Assim como as doenças do corpo, as doenças do coração vêm em corrida, mas se vão a passo lento. São Paulo foi purificado num instante, com uma purificação perfeita, como também o foram Santa Catarina de Gênova, Santa Pelágia e outros santos. Mas uma transformação tão repentina é, na ordem da graça divina, um milagre tão grande e extraordinário como é, na ordem da natureza, a ressurreição de um morto. A purificação ordinária, tanto da alma como do corpo, só se faz pouco a pouco, progressivamente, à custa de esforço e de tempo. Os anjos da escada de Jacó tinham asas, mas não voavam, antes subiam e desciam de degrau em degrau. A alma que vai do pecado até a vida devota,
assemelha-se ao sol nascente, que não dissipa as trevas de repente, mas aos poucos, gradativamente. Diz o aforismo que a cura, quando se processa lentamente, sempre é mais segura. As doenças do coração, tanto como as do corpo, vêm a galope e em corrida, mas se vão a pé e a passo lento. É preciso, pois, ter paciência e não pretender acabar num só dia com tantos hábitos maus que contraímos pelo pouco cuidado que tivemos com a nossa saúde espiritual. O bom santo não se cansava de dizer: ainda que a nossa fraqueza nos faça incorrer em muitas faltas, de modo algum isso deveria nos assustar. De mais a mais, São Francisco de Sales não concedia a ninguém, por mais adiantado que estivesse nas virtudes, o direito de surpreender-se após uma queda. Foi às suas religiosas mais fervorosas que ele dirigiu estes avisos: será mesmo uma maravilha tão grande que tropecemos de vez em quando? Ora, é necessário que estejamos preparados para duas coisas. Primeiro, para ver crescer ervas daninhas no nosso jardim. E segundo, para ter a coragem de deixar que nolas arranquem, e a coragem de nós mesmos as arrancarmos. Porque o nosso amor próprio não morrerá enquanto vivermos, e é ele a causa desse mato impertinente. Revejo as lágrimas da minha pobre irmã, e parece-me que a origem de todas as vossas mágoas infantis está em nos esquecermos da máxima dos santos, segundo o qual todos os dias devemos reiniciar a nossa aprendizagem na perfeição. Se pensássemos bem nisso, não nos surpreenderíamos de descobrir tanta miséria em nós. Perguntais como enraizar o vosso espírito em Deus, de tal modo que nada o possa desprender nem separar dele. Duas coisas são necessárias para isso: morrer e ser salvo. Pois só depois disso deixará de haver separação, e o vosso espírito estará indissoluvelmente preso e unido a Deus. Os mais santos são os mais corajosos, e não os menos imperfeitos. Não há nada mais consolador do que estes conselhos para as almas que se dispõem seriamente a agradar a Deus sem reservas e a dedicar-se ao seu serviço mediante uma vida de intimidade com Ele. São geralmente elas que julgam ter menos desculpas que ninguém pelas infidelidades que cometem. E por isso mesmo as suas quedas parecem lhe causar mais indignação que as dos outros. Mas não é essa a opinião dos mestres da vida espiritual. Frequentemente, diz o padre Grou, as nossas quedas procedem da rapidez com que corremos. O ardor que nos impele não nos permite tomar certas precauções. As almas tímidas e cautelosas, sempre desejosas de saber onde põem os pés, que dão contínuos rodeios para evitar um passo em falso, que estão constantemente receosas de manchar-se, não avançam tão depressa como as outras, e a morte surpreende-as, quase sempre a meio caminho. Não são mais santos os que cometem menos faltas, mas sim os que têm mais coragem, mais generosidade, mais amor. Os que fazem maiores esforços sobre si mesmos e não têm medo de escorregar, cair e até manchar-se um pouco, contanto que avancem. São João Crisóstomo diz o mesmo em outros termos. Se um soldado entra num combate, deixa-se ferir e às vezes abate-se um pouco. Não há ninguém tão rigoroso ou tão ignorante das coisas da guerra que diga que isso é algo ruim. Ora, só não são feridos os que nunca combatem. Os que se lançam com mais ardor contra o inimigo são os que mais recebem os golpes do combate. Um pecado, ainda que grave, não deveria nos surpreender. Será possível aplicar também ao pecado mortal estas reflexões e recomendar às almas gravemente culpadas que não se surpreendam das quedas que as privam da amizade com Deus? Ousará São Francisco de Sales
ter para elas a mesma linguagem que emprega para os corações generosos aos quais se dirigia até agora? Vejamos o que ele diz. Meu caro Teótimo, pasmam os céus, tremam de pavor as suas portas, e tomados de espanto, ficam os anjos da paz diante da prodigiosa miséria do coração humano, que para optar por coisas tão deploráveis, abandona um bem tão amável. Acaso nunca jamais viste uma pequena maravilha que vou relatar, que todos conhecem, mas não se detêm a considerar a sua razão? Ora, quando se abre um tonel bem cheio, este não deixa sair o vinho, se no alto não houver um orifício por onde possa entrar o ar. Mas isso não acontece com os tonéis parcialmente cheios. Derrama o vinho logo que abrimos a torneira. É o que se passa na nossa vida mortal. Ainda que as nossas almas estejam repletas do amor de Deus, elas nunca estarão tão cheias que, devido às nossas fragilidades, não façam esse amor escorrer. Lá em cima, porém, no céu, quando as suavidades da beleza de Deus ocuparem todo o nosso entendimento e as delícias da sua bondade saciarem toda a nossa vontade, de maneira que a plenitude do seu amor tudo preencha, aí não haverá objeto algum, ainda que ele penetre até os nossos corações, que poderá tirar nem fazer escorrer uma só gota do precioso licor do amor divino. Nem mesmo será possível que entre ar por cima, ou melhor, não será possível iludir ou surpreender o entendimento, porque estará fixo para sempre na apreensão da verdade soberana. Portanto, uma queda em pecado, ainda que em grave pecado, só poderia provocar espanto se acontecesse no céu, onde essas quedas são impossíveis. Aqui na terra não há motivo para disto alguém se surpreender, mais do que vendo um líquido escorrer de um tonel furado. Depois de uma queda, não demorar-se no espanto, mas levantar-se imediatamente. Como seríamos indulgentes com os nossos irmãos se meditássemos bem nesses pensamentos? Como nos identificaríamos com a inefável paciência daquele que, antes de investir os seus apóstolos do poder de perdoar os pecados, lhe recomendava que perdoassem não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É claro que esta indulgência, tanto em relação às faltas próprias como em relação às alheias, não deve ir ao ponto de olhá-las com indiferença. Uma coisa é não espantar-se com elas, outra é não detestá-las, nem esforçar-se por repará-las. O lavrador não se espanta de ver as ervas daninhas invadirem o seu campo, mas nem por isso se esforça menos por arrancá-las. São Francisco de Sales, depois de nos ter dito em sentido absoluto, sem sequer excetuar os pecados mortais, que quando incorrerdes em alguma falta, não vos admireis, e depois de nos ter advertido que, se soubéssemos bem quem somos, em vez de nos admirarmos de ver-nos por terra, pasmaríamos ao pensar como podemos permanecer de pé. Ele recomenda-nos vivamente que não continuemos caídos e enlameados, no lugar em que tropeçamos, e acrescenta: se a violência da tempestade às vezes nos perturba um pouco o estômago ou nos causa uma pequena vertigem, não seja isso motivo de espanto. Antes, tão depressa quanto pudermos, retomemos a respiração e o ânimo para seguir em frente. Quando caíres, levanta-te com uma grande serenidade, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria, mas sem te admirares da tua queda. Afinal, o que há de extraordinário em que a enfermidade seja enferma, a fraqueza fraca e a miséria miserável? Detesta, sim, com todas as tuas forças, a ofensa que fizestes a Deus, e depois, com uma grande coragem e confiança na sua misericórdia, volta ao caminho da virtude que havias abandonado.
Esse trecho mostra claramente qual é a disposição que deve substituir o espanto causado pelas nossas quedas. O conhecimento da nossa baixeza, que é o primeiro grau da humildade. Falaremos dele na segunda parte desta obra. Por agora, tendo estabelecido que a consciência das nossas faltas não nos deve causar admiração, vamos mostrar que há muito menos motivo para que nos perturbem. Capítulo 2. Não nos perturbemos com os nossos defeitos. 2 sinais do bom e do mau arrependimento. A tristeza, que é segundo Deus, afirma São Paulo, produz um arrependimento que leva à salvação, ao passo que a tristeza do mundo produz a morte. 2 Coríntios 7:10. A tristeza do arrependimento pode, pois, ser boa ou má, conforme os efeitos que produz em nós. Mas, em geral, produz mais efeitos maus que bons, porque os bons são apenas 2, a misericórdia, o pesar pelo mal dos outros e a penitência, a dor de ter ofendido a Deus. Ao passo que os maus são 6, medo, preguiça, indignação, ciúme, inveja e impaciência. Por isso, diz o sábio, a tristeza mata a muitos e não há nela utilidade alguma. Eclesiástico 30:25. Já que para 2 riachos de águas límpidas que nascem do manancial da tristeza, nascem 6 de águas poluídas. É por isso que o demônio faz grandes esforços para produzir em nós essa má tristeza. E a fim de desanimar e desesperar a alma, começa a perturbá-la. Não lhe custa muito sugerir pretextos para isso. Ora, não deveríamos afligir-nos por ter ofendido a majestade divina, ultrajado a beleza infinita e ferido o coração de Deus, o mais terno dos pais? Com certeza, responde São Francisco de Sales, devemos entristecer-nos, mas com um verdadeiro arrependimento, não com uma dor aflita, cheia de mágoa e indignação. O verdadeiro arrependimento, como todo sentimento inspirado pelo bom espírito, é sempre calmo. O Senhor não está na perturbação. Onde principiam a inquietação e a perturbação, a tristeza má passa a ocupar o lugar da tristeza boa. A má tristeza, insiste o nosso santo, perturba a alma, inquieta, incute temores desmedidos, tira o gosto pela oração, atordoa e fatiga o espírito, impede de tirar proveito dos bons conselhos, de tomar resoluções, de formar juízos, de ter coragem e abate as forças. Numa palavra, é como um inverno rigoroso que queima toda a formosura da terra e entorpece todos os animais, porque priva a alma de toda a suavidade, deixa-a paralítica, tornando-a tolhida e inibida de todas as suas faculdades. Sinais de uma alma que se perturba após suas quedas. Muitas almas hão de reconhecer nestes sintomas a perturbação em que se deixaram envolver após as suas faltas e os estragos que essa perturbação lhes causou. Tinham começado a levar a sério a vida espiritual e seguiam resolutamente os passos do Mestre no caminho do dever, pelo rude caminho do Calvário. Mas eis que sobrevém uma queda, e com ela eis a perturbação. A alma levanta-se sob o amparo do arrependimento e da absolvição sacramental, que tudo vem reparar. Mas nem por isso sossega. Olha, examina ansiosamente, conta as feridas mal cicatrizadas, sonda-as com receio e acaba infectando-as mais, por querer curá-las com despeito e impaciência. Porque não há nada que sirva mais para manter os nossos defeitos do que a inquietude e a pressa em querer expurgá-los. Enquanto isso, o passo vai afrouxando. Já não se corre, anda-se a custo. Arrasta-se, descontente de si e quase que do próprio Deus. Perde-se a confiança na oração e aproxima-se dos sacramentos com receio.
até que, afinal, uma circunstância especial, uma confissão excepcionalmente bem feita ou um retiro restitui a esta alma por um certo período o fervor que tivera a princípio. Mas, passado algum tempo após essa renovação, se a alma não elimina essa intranquilidade, uma nova queda, ou simplesmente a lembrança das faltas passadas, provocará nela um surto de redobrada melancolia. E então, ao invés da rapidez com que se corria, voltará ao passo lento e cansado. E queira Deus que a força de hesitações e delongas não termine por cair numa inércia quase irreparável. Pobres almas, quem veio paralisar assim os vossos esforços? Corrieis tanto, quem vos fez parar? Pergunta o apóstolo. A perturbação, responde São Francisco de Sales. Se não vos tivesseis inquietado na primeira vez que tropeçastes, mas tivesseis calma, tomando suavemente o coração nas mãos, não teríeis caído uma segunda vez. Paciência com as nossas imperfeições. Por isso, o bom santo multiplicava os seus conselhos, desejoso de comunicar aos outros a paz tão desejada, que é a mais querida, fiel e perpétua hóspede do coração. E por isso recomendava insistentemente a serenidade e a paciência, primeiramente para com nós mesmos. Não nos perturbemos à vista das nossas imperfeições. Livremo-nos das precipitações e dos desassossegos, pois não há nada que mais nos atrapalhe o passo no caminho da perfeição. O que fazem os pássaros e outros animais quando ficam presos a uma rede? Debatem-se desordenadamente no esforço de se libertarem, e assim só conseguem embaraçar-se cada vez mais. Não é perdendo a serenidade de espírito que conseguiremos desfazer-nos dos laços que nos armam algumas imperfeições. Ao contrário, dessa forma, mais nos embaraçaremos nelas. É preciso sofrer com paciência a lentidão com que nos vamos aperfeiçoando e não deixar de fazer o quanto pudermos para progredir, sempre com boa vontade. Aguardemos, pois, com paciência o nosso progresso e, em vez de nos inquietarmos por termos feito tão pouco no passado, procuremos com empenho fazer mais no futuro. Não nos aflijamos por sempre nos vermos principiantes no exercício das virtudes, porque, no mosteiro da vida devota, cada um considera-se sempre noviço e esforça-se ao longo de toda a vida por dar provas da sua humildade. O contrário disso, isto é, o sinal mais evidente de não somente ser um mau noviço, mas até de merecer ser expulso e reprovado do mosteiro, é julgar-se e ter-se a si mesmo como professo. Pois, conforme a regra desta ordem, não é a solenidade dos votos, mas cumprimento deles que torna os noviços professos. E os votos não se julgam cumpridos enquanto houver alguma coisa a fazer para a observância deles. A obrigação de lutar por servir a Deus e de progredir no amor divino dura até a morte. Bem, alguém me dirá, mas como não posso não me afligir e não me entristecer, se vejo que é por minha culpa que não avanço no caminho da virtude? Já o disse na introdução à vida devota, e agora volto a dizê-lo de bom grado, porque nunca é demais. É justo entristecer-se pelos erros cometidos, com um arrependimento que seja sereno, constante e tranquilo. Porém, com um arrependimento agitado, inquieto, desanimador, nunca. Serenidade por ocasião das quedas. Vê-se por essas citações, e há de ver-se melhor ainda pelas que se seguem, que o santo doutor não recomenda a serenidade e a paciência consigo mesmo somente às almas justas e inocentes, mas também e sobretudo às que tiveram a infelicidade de cair em faltas. Se vos suceder alguma vez perder a paciência, não vos perturbeis, mas tranquilizar-vos rapidamente e com serenidade. Preocupam-vos excessivamente os ímpetos do amor próprio, sem dúvida frequentes, mas estes nunca serão perigosos,
se, sem vos aborrecerdes pela sua importunidade e sem vos admirardes da sua frequência, disserdes tranquilamente, não. Caminhai com simplicidade, não estejais tão ansiosa pelo sossego do espírito, e assim o tereis com certeza. Tende paciência com todos, mas sobretudo convosco, isto é, não vos perturbeis por causa das vossas imperfeições, mas tende sempre a coragem de vos emendar delas. Gostaria muito que não cansais de recomeçar todos os dias, porque não há nada melhor meio de prosseguir bem na vida espiritual do que sempre recomeçando e não pensando nunca já ter feito muito. Podemos mortificar a carne, mas não tão perfeitamente a ponto de não haver nenhuma rebelião. Nossa atenção será frequentemente interrompida por distrações. Será, por isso, preciso se inquietar, perturbar e se afligir? Certamente não. Suportar os próprios defeitos com uma aflição tranquila e corajosa. Não vos aflijais, nem vos admireis de sentir ainda vivas em vossas almas as imperfeições que me contastes, porque, ainda que seja necessário combatê-las e detestá-las, para que assim possais retificá-las, não é bom que vos aflijais dessa forma tão inquieta, mas sim que tenhais uma aflição corajosa e tranquila, que vos inspire um propósito firme e seguro de emenda. É preciso fugir do mal, pois fujamos, mas calmamente e sem perturbação. Se assim não for, pode acontecer que, fugindo, acabemos por cair e por dar ocasião ao inimigo. Até na penitência há de haver sossego e serenidade. Eis que a minha amaríssima amargura está em paz, diz Isaías. Só o pecado deve aborrecer e afligir, e mesmo ele, no extremo da sua amargura, ainda deveria fazer desapontar uma santa e consoladora alegria. Quem vive em Deus nunca se entristece, a não ser por ter ofendido a Deus, mas a sua tristeza está alicerçada numa profunda, tranquila e serena humildade e submissão, após a qual se levanta pela bondade divina, por uma doce e perfeita confiança, sem pesar nem mágoa. Em uma palavra, não vos aborreceis, ou pelo menos não vos perturbeis por vos terdes perturbado, não vos abaleis por vos terdes abalado, não vos inquieteis por vos terdes inquietado por causa desses impulsos incômodos, mas retomai o domínio do vosso coração e colocai-o suavemente nas mãos de nosso Senhor. Dominai e refreai o quanto puderes o vosso coração, até ficardes em paz com vós mesmos, ainda que vos saibais miserável. Sempre que virdes o vosso coração amargurado, limitai-vos simplesmente a apanhá-lo com a ponta dos dedos, não de punho fechado, bruscamente. É necessário ter paciência consigo mesmo e afagar o coração, animando-o. Quando ele estiver muito inquieto, é preciso segurá-lo, como a um cavalo desembestado, firmemente, sem o deixar correr à solta atrás dos sentimentos. Tomai muito cuidado para não perder a serenidade quando cometerdes alguma falta, mas humilhai-vos logo que possível na presença de Deus, e isto com uma humildade amorosa e doce, que vos conduz à confiança de recorrer imediatamente à sua bondade, na certeza de que Ele vos ajudará a emendar-vos. Se vierdes a cair em algum pecado, seja qual for, pedi serenemente perdão ao Senhor, dizendo-lhe que estáis bem certos de que Ele vos ama muito e vos perdoará. E isto fazei-o sempre com simplicidade e serenidade. Efeitos da falsa humildade. Para combater com mais eficácia essa inquietação tão funesta, São Francisco de Sales procurou descobrir qual a sua causa mais frequente, para não dizer a única. E eis que a encontra: o amor próprio. Esse amor onde cada um busca sempre a si mesmo. Já o havia dito Santa Teresa:
Quando há verdadeira humildade, ainda que a alma se reconheça má e por isso esteja triste, essa tristeza não se faz acompanhar de perturbação nem de inquietação. É um pesar que não produz obscurecimento no espírito nem aridez. Ao contrário, consola-o. A alma aflige-se por ter ofendido a Deus, mas, por outro lado, dilata-se na esperança da sua misericórdia. Tem luz para doer-se e, ao mesmo tempo, para louvar a Deus, que tanto a tem suportado. Mas não é assim que acontece com a falsa humildade, inspirada pelo demônio. Nela não há luz para bem algum. É como se Deus tivesse posto tudo a sangue e a fogo. A falsa humildade é uma das mais funestas, sutis e dissimuladas invenções do demônio. Não é outra razão pela qual a perturbação que surge após o pecado é um mal tão comum. Tornar-se humilde, graças às próprias misérias, dizia um sacerdote, é uma coisa boa que poucas pessoas compreendem. Inquietar-se e indignar-se é algo que todos fazem, mas que não é bom, porque o amor próprio sempre leva a melhor nessa espécie de inquietação e mágoa. E Frederico Ozanam acrescenta: há duas espécies de orgulho. Um que vive contente de si, e é o mais comum e o menos perigoso. Outro que anda descontente de si, porque espera muito de si mesmo e se vê frustrado nas suas esperanças. Esta segunda espécie é muito mais refinada e perigosa. Desassossego e perturbação são consequências do amor próprio. Nosso bom santo denuncia em todos os seus ardis aquele amor próprio disfarçado sobre a máscara da humildade. Aquela excessiva ansiedade da alma, mais inquieta por saber se está curada do que em se curar. Aqueles secretos despeitos em não querer fazer as pazes com a sua consciência, porque é mais cômodo abandoná-la como incorrigível. Aquelas melancolias em que se mergulha, com uma incessante e obsessiva contemplação das faltas cometidas. Aquela necessidade de lamentar-se mais diante dos homens do que diante de Deus, com o imperceptível desejo de despertar compaixão. Tudo isso o sábio doutor põe a descoberto e mostra que todas essas penas se devem ao mesmo Pai espiritual, que se chama amor próprio. Um modo de fazer bom uso da mansidão é aplicá-la a nós mesmos, procurando não nos irritarmos conosco próprios e contra as nossas imperfeições, pois o motivo que nos leva a sentir um verdadeiro arrependimento de nossas faltas não implica em que tenhamos uma dor impregnada de aborrecimento e indignação. E é exatamente neste ponto que muitos erram. Irritam-se por se terem irritado e chateiam-se por se terem chateado, e assim conservam aceso no coração o fogo da cólera. Desta forma, longe de abrandar esse fogo, estão sempre prestes a inflamar-se à primeira ocasião que se oferecer. Além disso, todas essas irritações, desapontamentos e amarguras que temos conosco mesmo, alimentam o orgulho e só têm por origem o amor próprio, que se perturba e se inquieta ao verificar que somos tão imperfeitos. Estima exagerada de nós próprios, causa de impaciência e inquietação. Não devemos confundir o arrependimento com a inquietação. É o amor próprio que gera essas confusões, incutindo-nos o pesar de não sermos perfeitos, não tanto por amor a Deus, como pelo amor a nós mesmos. Gostamos muito de chorar os nossos defeitos. Como isso consola o amor próprio? No fundo, é unicamente a excessiva preocupação conosco próprios que nos faz perder a tranquilidade da alma e cair em estados de espíritos bizarros e desiguais. Basta que nos defrontemos com alguma contrariedade, ou quando descobrimos um leve traço de falta de mortificação, ou ainda quando cometemos algum pecado, mesmo que leve, para que nos pareça que tudo está perdido. O amor próprio é, portanto, uma das grandes fontes de inquietação,
A outra é o elevado conceito que temos de nós mesmos. Que mais pode significar essa perturbação, essa revolta que nos domina quando caímos em algum pecado ou em alguma imperfeição? Pensávamos ser pessoas firmes, decididas e sólidas, e ao ver que não somos nada disso e que demos com o nariz por terra, sentimos-nos perturbados, magoados e descontentes com a nossa fragilidade. Ora, se soubéssemos bem quem somos, em vez de espantar-nos por nos vermos por terra, ficaríamos admirados de ver que conseguimos permanecer de pé. Esta é, aliás, uma terceira fonte de inquietações. Só desejamos apenas consolações. Desagrada-nos ter de reconhecer e tocar com os dedos a nossa miséria, o nosso nada, a nossa fraqueza. Tenhais, portanto, um grande cuidado de não vos perturbar assim que cometerdes uma falta, nem de ter compaixão de vós mesmos, pois tudo isso não vem senão do orgulho. Corrigir-se com calma e mansidão. Esta é a linha de conduta que nosso bem-aventurado propõe contra as agitações e ansiedades estéreis causadas pelo amor próprio. Ele olha o coração humano com tanta compaixão que parece pôr-se do lado dele e, ao invés de esmagá-lo e perturbá-lo mais quando fraqueja, diz como devemos tratá-lo. Não atormenteis o vosso coração, nem mesmo quando ele se tiver desviado. Tomai-o com toda cautela e reconduzi-o ao seu caminho. Minha querida filha, quando cairmos em alguma falta, examinemos imediatamente o nosso coração e perguntemo-nos se continua a manter viva e inteira a resolução de servir a Deus. Eu espero que ele vos responda que sim, que preferiria sofrer 1000 mortes a abandonar essa resolução. Fazei-lhe outra pergunta. Por que então tropeçastes? Por que és tão covarde? E ele responderá, fui atacado de surpresa, não sei como, e isso agora me dói. Minha filha, é preciso perdoá-lo. Não foi infiel, foi fraco. É necessário corrigi-lo suavemente, sem aflição, e não indispô-lo e perturbá-lo mais. Já desde amanhã, preparai a vossa alma para andar tranquila, e tende o cuidado de, no correr do dia, chamá-la muitas vezes à paz e colocá-la em vossas mãos. Se vos suceder alguma coisa que vos desgoste, não vos espanteis. Humilhai-vos serenamente na presença de Deus e procurai recuperar a paz do vosso espírito. Dizei à vossa alma: demos um passo em falso, avancemo-nos agora devagarinho e com todo cuidado. Fazei isso todas as vezes que cairdes. Exemplos de correção branda e persuasiva. É preciso ter um desgosto das nossas faltas, mas que seja pacífico, sossegado e firme, porque assim como um juiz castiga muito melhor os delinquentes quando profere a sentença seguindo a razão e com tranquilidade de espírito, e não quando ditas com impetuosidade e paixão. Porque assim fazendo castiga os crimes, não tanto pelo que eles são, mas segundo a própria atual disposição. Do mesmo modo, nós castigamos muito melhor as nossas faltas, por meio de um arrependimento tranquilo e constante, do que por uma dor amarga, impetuosa e colérica, que não segundo a gravidade das nossas faltas, mas segundo as nossas inclinações. Crede-me, Filoteia, tal como as repreensões de um pai, feitas com mansidão e cordialidade, influem mais na correção de um filho do que quando feitas com ira e maus modos. Assim, quando nosso coração tiver cometido alguma falta, se o repreendermos com exortações suaves e pacíficas, tendo mais compaixão dele, em vez de paixão contra ele, animando-o à emenda, conseguiremos que conceba um arrependimento muito mais profundo e penetrante do que eu poderia conceber em meio ao fervor do ressentimento, da ira e da perturbação. Quanto a mim, por exemplo, se me propusesse vivamente a não cair no vício da vaidade, e todavia incorresse gravemente nele, jamais o repreenderia desta maneira.
Mas será possível que depois de tantos propósitos sejas tão miserável e abominável que te deixes arrastar pela vaidade? Morre de vergonha, não tornes a levantar os olhos para o céu, cego, imprudente, traidor, desleal ao seu Deus. E coisas semelhantes. Antes, procuraria corrigi-lo pela via da compaixão. Pois bem, meu pobre coração, acabamos por cair no precipício que tantas vezes nos tínhamos proposto evitar. Levantemo-nos e deixemo-lo lá para sempre. Recorramos à misericórdia de Deus e confiemos que ela nos assistirá, para de hoje em diante sermos mais firmes e voltarmos ao caminho da humildade. Coragem! Procuremos a partir de agora estar sempre alerta, que Deus há de nos ajudar. E a partir dessa repreensão, formularia uma decisão sólida e firme de não mais voltar a cair nesta falta, valendo-me dos meios convenientes para isso e que o meu diretor espiritual me aconselha. E se depois de tudo isso ainda houver quem ache que estas suaves correções não são suficientes para mover-lhes o coração, poderá empregar outra mais exigente e severa, desde que, depois de tratá-lo com essa severidade, não deixe de oferecer-lhe algum estímulo que leve a dor a desembocar numa santa e filial confiança em Deus, a imitação daquele grande penitente que, vendo a sua alma aflita, animava-a dizendo: Por que estás tristes, ó minha alma, e por que vos perturbas? Espera em Deus, que ainda o louvarei, pois é a salvação da minha face e o meu verdadeiro Deus. Salmo 42. A perturbação dificulta a renúncia ao pecado. Doer-se dos pecados com serenidade. É supérfluo dizer que em todos esses conselhos tão seguros e cheios de caridade, não existe uma única palavra que induza a alma a acomodar-se e adormecer no pecado. E como adormecer com uma serpente no seio? Como é possível, sobretudo quando se está em pecado grave, não estremecer ante a ideia da morte que pode eternizar o remorso e o castigo? Como não desvencilhar-se rapidamente de um inimigo que, com o seu abraço, pode arrastar-nos a qualquer instante para o abismo de uma desgraça sem fim? E mesmo que se trate de faltas veniais, como conservar na alma manchas que tanto magoam a Deus e que podem levar-nos inexoravelmente, pouco a pouco, ao pecado mortal? É precisamente para facilitar a renúncia ao pecado que o amável doutor nos proíbe que percamos a paz. Bem sabe ele que a agitação e a mágoa não fazem nada de bom. Como um hábil médico, ele sabe que para realizar uma amputação difícil é preciso tranquilizar o paciente e não tratá-lo com brusquidão, e que o êxito da cirurgia será tanto mais rápido e seguro quanto maior for a serenidade com que ela for feita. Eis porque ele quer, antes de tudo, restabelecer o sossego da alma. Exemplo de São Francisco de Sales. Aquilo que aconselhava aos outros, ele mesmo o praticava, por ocasião das imperfeições que deixava escapar. E o melhor fecho que podemos pôr a este capítulo será a citação de um dos seus biógrafos contemporâneos. Certo dia, em que tive a felicidade de conversar com ele sobre coisas espirituais, comentei-lhe que os pecados veniais, embora pequenos, causam certa perturbação e desassossego ao coração. Eu mal tinha pronunciado essas palavras, ele replicou-me: Perdão, os pecados veniais não devem perturbar-nos, nem inquietar-nos. Devem, sim, causar-nos muito desprazer, pois a falta de tranquilidade é obra do amor próprio, que se incomoda com o trabalho que a prática da virtude impõe e com a obrigação de renunciar a alguma coisa, ao passo que o desprazer é efeito da graça, que nos inspira dor por termos desagradado ao nosso Criador. Esta era a sua maneira de sentir a respeito da dor que devemos ter pelas nossas faltas diárias, e isto mesmo o que praticava em semelhantes ocasiões,
pedindo perdão ao Redentor pelas suas faltas, mas sem se irritar nem se sentir o pior do mundo. Antes, lutando contra Hércules, Anteu, lutando contra Hércules, segundo nos descreve os sábios da Grécia em suas poesias, não caía por terra sem que logo tornasse a erguer-se, com forças novas e mais vigoroso que antes. Assim, este homem magnânimo, que continuamente estava em luta contra as paixões, se em algum momento dava um passo em falso, levantava-se corajosamente e continuava sua tarefa pacífica e tranquilamente, sem se aborrecer nem se magoar.